Olá, aqui é a Luciana Bittencourt e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Give Me Voice. Give Me Voice é mais uma iniciativa de contar histórias e dar voz à liberdade de expressão e a tudo aquilo que é relevante de ser falado, debatido e informado, fazendo com que essa informação chegue de uma maneira simples e objetiva para você. E o tema de hoje é sobre a expressão sair do armário. Você sabe o que isso significa? Para nos ajudar a responder essa pergunta, o meu convidado de hoje é o professor de História, filósofo e escritor Renato Gontijo. Vamos falar a respeito da sua experiência e como esse ato transformou a sua vida. Oi, Renato, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem e você? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui, é um prazer falar com você, viu? Imagina, Lu, eu que agradeço o convite, é sempre bom falar com você, sobre qualquer tema, né, na verdade, sobre esse tema aí mais ainda. Bom, eu queria que você começasse me explicando o que isso quer dizer, sair do armário. O significado popular quando a pessoa socialmente resolve falar e expor a sua orientação sexual, que é uma orientação sexual fora do padrão, né? Não é uma orientação sexual heteronormativa. Então, no caso das lésbicas, dos gays, de uma mulher trans, de um homem trans, que, aliás, não necessariamente, né, um homem trans é homossexual, uma mulher trans é homossexual, isso pode variar, a identificação de gênero não tem a ver com a orientação sexual, mas popularmente o sair do armário é você expressar a sua orientação, que não é uma orientação heteronormativa, né? Mostra a sua orientação para o mundo. O meu processo de sair do armário, primeiro eu tive entendimento de que eu era homossexual. Eu sinceramente, Lu, eu vario entre ser homossexual e bissexual, porque eu prefiro falar que eu sou homossexual porque eu acho que existe um preconceito, uma descrença contra os bissexuais, que as pessoas não acreditam muito, assim. Sempre há uma coisa, mas não é possível. Sempre há uma preferência. Então, como há uma preferência da minha parte por meninos, eu prefiro falar que eu sou homossexual. Mas eu já namorei mulher, eu sinto tesão em mulheres, isso não é um problema para mim. Mas eu prefiro dizer que eu sou homossexual por me identificar mesmo com a cultura, por me identificar, por ter uma preferência por meninos. Mas voltando ao sair do armário, a minha experiência em sair do armário foi primeiro uma identificação em relação à minha orientação sexual, a descoberta, a consciência disso, porque para quem é heterossexual, às vezes é difícil entender assim, mas como que você escolheu ser gay? A gente não escolhe a nossa orientação sexual, seja ela homo, hétero, bi, a gente simplesmente começa a sentir, né? E esse sentimento, no meu caso, ele aflorou, assim, quando eu tinha 13 anos, então foi muito jovem, e não foi algo que eu escolhi, né? A escolha que eu fiz depois, né, no processo de sair do armário, foi uma escolha de contar para as pessoas sobre isso, né? De expor isso, de sair totalmente do armário. Então, no meu caso, houve uma saída do armário para mim, eu me entendi homossexual. O sair do armário, ele exige, né, a aceitação, pode acontecer ao mesmo tempo, né? Você pode, sei lá, ter a sorte de ter uma família que te apoia e isso não ser um problema, né? Isso não ser uma questão para você desde jovem, você já está pronto para isso. No meu caso, eu era preconceituoso, eu não entendia, eu comecei a sentir tesão por meninos muito jovem, mas na minha cabeça eu era hétero, eu me sentia culpado, eu achava que eu necessariamente ia casar com meninas, eu não entendia que esse meu tesão era algo natural, porque é natural, né? Assim, esse processo, quer dizer, não é que o processo é natural, mas o sentimento de você se sentir atraído por uma pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo, é um sentimento que ele é construído ao longo da vida, mas que quando ele surge de maneira natural, não é uma escolha, né? Não é você falar, eu vou gostar de meninas, eu vou gostar de meninos. Você pode escolher, né, experimentar, você pode falar, quero ver se eu gosto disso, quero ver se eu gosto daquilo, que é uma coisa que eu acho que as gerações anteriores à minha já vivem de maneira muito mais tranquila, assim, eu vejo, é mais socialmente aceito. Você tocou num assunto muito interessante da parte de bissexual,
que às vezes existe um preconceito também um pouco da própria pessoa. Porque quando você diz, eu prefiro dizer que eu sou homossexual do que bissexual, porque as pessoas não acreditam que eu possa gostar de duas, porque sempre tem uma preferência. Mas eu queria entender um pouco como é que você vê isso e por que você acha, esse preconceito vem de onde mais? Vem das pessoas que são gays, ou você acha que isso vem mais dos héteros? Aonde você sente mais o preconceito de dizer eu sou bissexual? Tenho certeza que existe preconceito em todas as orientações, tanto entre os héteros quanto entre os gays, entre as lésbicas. Existe um preconceito que tem a ver com a nossa formação, né, que tem a ver com a nossa ideia de colocar tudo em caixinhas, né, e isso também faz parte do ser humano, né? A gente constrói o nosso pensamento, constrói o nosso entendimento através de caixas, né? Através de definições. Então, você associa uma pessoa que tem uma postura e se identifica com a identidade masculina, automaticamente você associa essa pessoa como alguém que gosta de mulher, né? Porque é o padrão social, né? É o que a gente vê na TV, é o que a gente vê no cinema, é o que a gente vê nas propagandas, esse é o padrão social. Então, acho que primeiro o preconceito vem daí. Mas o Freud já falava no século XIX, nos estudos dele lá, o Freud já disse isso, assim, que todo ser humano é bissexual. Em que sentido? Que o Freud estava dizendo assim, todo ser humano gosta de homem e de mulher? Não é isso que o Freud diz. O sentido da frase do Freud é: o ser humano nasce aberto e a sexualidade humana é aberta. Então essa construção ela vai ser feita ao longo da vida, em que um homem pode ter uma relação com uma mulher e depois descobrir que também gosta de homem, ou se apaixonar, enfim. Talvez exista uma concentração, exista um momento assim maior, um momento mais definidor, digamos assim, dessa construção, que talvez seja durante a infância, adolescência, mas isso não é fechado, né? Porque os seres humanos não são fechados, a gente pode se transformar. Uma das características da humanidade e do cérebro humano é a plasticidade, né? Se a gente estimulá-lo o tempo inteiro, ele muda, né? Ele se amplia. Então, isso também tem a ver com a orientação sexual. Quando você diz estimular, em que sentido? Porque eu não acho que a pessoa fala, vou testar, vou tentar, se ela não tiver um desejo, assim, tem que ter um desejo, não é isso? Sim. E é isso que eu estava falando, o desejo, ele nasce, né? Ele surge, não é algo que você impõe, né? O que você impõe é a tentativa de controlar esse desejo, né? Às vezes você segue o seu desejo, às vezes você fala, não, eu não vou seguir esse desejo, eu vou controlar esse desejo, mas assim, de alguma maneira você vai ter que resolvê-lo, né? Porque ele vai estar presente, o desejo é natural. Tem muita gente que resolve ficar no armário e não quer sair do armário de jeito nenhum. São pessoas que se encontram bissexuais ou que têm atração por alguém do mesmo sexo, mas que não quer viver essa história. É muito complexo, né? Você também, você falar, essa pessoa, vamos arrancar essa pessoa do armário, ela tem que sair do armário. Quando, de repente, existe também o livre-arbítrio e você fala, essa pessoa quer ficar ali, ela vai sofrer, o problema é dela e eu não posso fazer nada com isso, né? Exato. Eu não posso mudar isso. Então, aí já entra um assunto de até onde a gente tem que respeitar aquela pessoa, ou o que ele não é obrigado a sair do armário se não quiser. Muito curioso você achar que você tem o direito de decidir o que o outro tem que fazer. Voltando a falar um pouco de você, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nessa sua trajetória para chegar onde você chegou, para chegar a ser quem você é e ter essa clareza de ideias que você tem em relação a tudo isso? Então, acho que a maior dificuldade que eu tive foi em me aceitar. A primeira dificuldade acho que a dificuldade principal
de todo mundo que passa por essa experiência de sair do armário, a se aceitar. Eu acho que esse é o problema principal, porque quando está claro para você que ser como você é algo ok, que está tudo bem ser como você enfrenta tudo, né? Você conta para sua família, você conta para os seus amigos, e aí eu vou falar também, né, da minha experiência, e ter feito um curso de humanas, ter feito um curso em que eu estudo o ser humano, e quando eu entendi, por exemplo, que a homossexualidade não é uma coisa de agora, que é uma coisa que existe desde que o ser humano existe, eu comecei a entender que, peraí, então isso acontecia também lá na Grécia Antiga, então isso aqui também acontecia lá no Império Romano, então até a Idade Média, quando eu, por exemplo, comecei a estudar a história e percebi que a prática de relacionamento entre duas pessoas começa a ser proibida e literalmente demonizada, né? A igreja dizia que era coisa do demônio. A partir da Idade Média, eu falei, então, aí você começa a entender, peraí, não, então, essa proibição, ou isso que eu sinto, é resultado de 1000 anos de Idade Média, né? 1000 anos de perseguição. A minha experiência de ter estudado, ter entendido, me ajudou muito a me aceitar. Então, acho que o desafio principal é você se aceitar e reconhecer que não é, que você não é único, né? Que existem milhões de outras pessoas iguais a você, que passam pelas mesmas dificuldades, que passam pelos mesmos problemas, que também passam pelas mesmas alegrias. E qual foi o momento, assim, o momento exato, assim, o que fez você, eu queria que você me contasse qual foi o seu despertar. Simplesmente comecei a reparar em um menino, comecei a reparar no corpo dele, porque ele estava de short, comecei a reparar nas pernas, comecei a reparar isso. Então, isso aí foi quando foi o meu despertar sexual. Então, começou aí. Mas, até os 18 anos, eu sentia desejo, né, nos meninos e tal, mas não fazia nada, namorava com meninas e ok, tudo certo. Eu passei na universidade, transei com uma menina a primeira vez na universidade, perdi a minha virgindade com uma menina na universidade, comecei a namorar meninas e tal, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Que o meu desejo era mais do que o que eu fazia com as meninas. Eu fiz uma viagem para um festival de cinema, e nesse festival de cinema eu conheci um menino que a gente virou amigo. Eu queria ficar muito com esse menino, assim, eu queria ficar muito sempre com ele, assim, durante o festival todo eu queria ficar com ele, em todo lugar que ele estava eu queria estar, e eu comecei a perceber que, não, peraí, né, tem alguma coisa além da amizade, assim, porque eu queria ficar com ele, assim, o tempo todo, conversar, queria saber da vida dele, queria estar junto. A gente, nesse momento, não ficou, não aconteceu nada, a gente ficou amigo, continuou conversando e tal, e quando eu voltei para a minha casa, na universidade, eu contei para um amigo hétero, que me ajudou muito, né, um amigo super bem resolvido, que falou, Renato, eu acho que, né, você tá interessado, né, nesse menino. E assim, não tem problema se você tiver, olhe isso com carinho, porque eu acho que é isso, né, que você tá querendo. Você chegou da viagem, você só fala desse menino, você tá contando da experiência dele, você está inseguro, você tá me dizendo que tem alguma coisa a mais, assim, que você não tá entendendo o que é. Eu acho que você tá afim dele e tudo bem, você tá afim dele. Agora, você tem que decidir se você fala isso pra ele ou não. E aí eu convidei esse menino para uma festa. Ele era assim, morava numa cidade mais ou menos próxima, ele foi me visitar, e aí eu falei para ele, aí a gente ficou e não demos prosseguimento à relação de amor, assim, à relação sexual, a gente ficou e tudo, foi bom, e foi nesse momento que eu descobri, tá, então é isso, porque quando eu fiquei com ele, aquela sensação que eu te disse de que estava faltando alguma coisa foi preenchida. E assim, a gente nem chegou a transar, a gente ficou, mas o meu desejo naquele momento era ficar com ele. E aí eu percebi, é isso. Então é isso que estava faltando. Então agora eu vou experimentar, vou tirar a prova, né, ficando com outros meninos. E aí começou a acontecer, eu comecei a ficar com outros meninos e eu decidi, é isso mesmo. Eu tenho a preferência por meninos, posso e gosto de ficar com meninas. Então, tipo, se você me colocar uma mulher e um homem, o meu olhar primeiro vai para esse homem. Mas
isso não exclui o fato de eu sentir tesão por mulheres. Então, dependendo hoje, né, depois de toda a experiência, se você colocar um tipo de homem e um tipo de mulher, com certeza eu vou olhar para mulher. Então aí vai depender muito, mas assim, a preferência é por meninos, a preferência é com certeza. Se eu penso você me perguntar assim, você pensa em casar, ter filho e tal, eu penso isso com um menino, né? Tanto que eu sou casado com um homem, mas pode vir a acontecer, né? De ficar com uma mulher e tudo bem. Tá, e me conta um pouco essa relação do preconceito, de quando você contou para os seus pais. Me faz um resumo um pouco dessa história. Então, a gente está falando de uma história de uma pessoa que saiu do armário, que se descobriu gay de N formas. Milhões de coisas aconteceram para você chegar a essa conclusão da sua bissexualidade, da preferência mais por meninos, mas também ter por menina. Agora eu queria que você falasse um pouco quem foi a primeira pessoa que soube, qual foi a reação dela e como você lidou com isso na época e como você lida hoje. Eu tive muita sorte, porque eu tinha um amigo, meu melhor amigo da faculdade, que era o Chico Francisco. Ele também fazia o mesmo curso que eu, ele era um pouco mais jovem, ele acha que um ano antes do curso dele, que é esse amigo que eu contei, a gente era amigo e tal, morava na mesma república, na mesma casa. Eu contei para ele por causa dessa experiência, dessa paixão que eu senti por esse menino, né? E aí contei para ele falou que estava tudo bem. Essa primeira pessoa que eu contei foi ele, e as pessoas próximas ali da universidade, os meus amigos, minhas amigas, eu fui contando, né? Aos poucos, né? Fui contando sem alarde, mas fui contando. Tipo, por exemplo, quando o menino foi me visitar, eu falei, fulano vai vir aí. Com as pessoas que estavam próximas, as pessoas entendiam, né? E ok, tava tudo certo. Com a minha família, é super interessante essa história, porque os meus pais sempre foram muito liberais, assim, sempre foram muito tranquilos. Minha mãe sempre disse que eu podia ser o que eu quisesse, que ela sempre ia me apoiar e etc e tal. Mas dos meus pais, a minha mãe foi a pessoa que teve a reação mais... meu pai foi tranquilo, falou que, né, não era surpresa. Eu não contei diretamente para ele, quem contou foi a minha mãe, mas depois que a minha mãe contou, ele veio falar comigo, ele só falou, tá tudo bem, nada mudou. Então foi muita sorte, né, ter uma pessoa que fala isso. Mas a minha mãe não, a minha mãe eu contei para ela por acaso, porque como a gente sempre teve uma relação super boa, e eu lembro dela falar, tipo, eu não tenho preconceito, o que você quiser ser da sua vida, eu vou te apoiar. Eu sempre achei que eu pudesse falar com ela de maneira natural. E aí um dia a gente estava conversando por telefone e ela, não foi uma cobrança, mas eu estava estressado no dia, com faculdade, com coisas para entregar, e ela brincou, falou assim, Renata, você tá precisando de uma namorada. E aí eu respondi, mãe, nem namorado eu tô querendo, que mais namorada. E aí ela falou, como assim? Eu falei, o quê? Mas por que você falou que não quer namorado, mas você quer namorado? Eu falei, eu tô, mas por quê? E ela ficou em choque, assim, ela ficou sem falar no telefone. Muito engraçado. E a gente sempre se falava, assim, pelo menos era meio que cotidiano a gente se falar todo sábado, todo domingo. E ela ficou 2 semanas sem me ligar. Processando, depois né? Disso, processando 2 semanas. E que na verdade a sua situação foi uma coisa que fugiu um pouco do normal, digamos assim, né? Entre aspas. Do padrão, do padrão, porque todo mundo acha que a mãe vai lidar muito bem com isso e que o pai vai ficar espantado ou não vai aceitar, vai ficar revoltado. E no seu caso, o teu pai falou tudo bem, não vai mudar nada entre a gente, ele meio que já sabia, e a sua mãe, que sempre disse que você podia ser quem você quisesse ser, teve uma reação totalmente ao contrário. Então, é muito curioso isso. Exatamente. É muito curioso. E ela me ligou 2 semanas depois das 2 semanas, ela me ligou, acho que no terceiro domingo, e assim, brava, sabe? Assim, você não tem nada para me falar, você não tem que se desculpar comigo? E eu falei, mãe, olha só, coloque-se no meu lugar. A pessoa que eu mais esperava que fosse me apoiar era você. E você tá me cobrando de uma coisa que a gente não cobra. Eu nunca cobrei nada, eu nunca cobrei, perguntei a respeito de sua orientação, nunca
nunca te cobrei nada. Então, assim, se você me apoiar, ok, a gente vai continuar tendo a relação que a gente sempre teve. Se você não me apoiar, eu sinto muito, porque eu não vou mudar a minha opinião, não vou mudar minha orientação, não vou fingir que eu vou mudar. Foi você que me ensinou a ser honesto comigo mesmo, então como é que você está me cobrando uma postura que é totalmente contrária àquilo tudo que você me ensinou? Eu acho que para ela deve ter sido uma porrada, assim, acho que ela se colocou no lugar, assim. Aí depois ela me contou, assim, que ela ficou pensando, nossa, como eu fui ignorante, como eu estava te cobrando uma coisa que não se cobra, né? Como é que você cobra de uma pessoa, né? Nem profissão você cobra, quanto mais orientação sexual, né? Nem profissão você exige mais que as pessoas, não é mais assim, né? Eu quero que meu filho seja médico, isso não existe mais. Aí ela acordou, não foi uma aceitação de imediato, mas ela começou a se olhar, sabe? Ela olhou o seu comportamento, ela olhou o que ela estava fazendo e falou, não, peraí, eu não estou me comportando como a mãe que eu sempre fui. E aí ela começou E o que ela sempre ensinou, na verdade, né? O que ela sempre te mostrou, a liberdade que ela sempre te deu. Mas isso também acontece muito, às vezes as pessoas pregam uma coisa e quando acontece com elas não esperam. Então, Exato. Mas hoje ela, assim, super, o meu marido chama ela de sogra. Oi, sogra. Ela já veio à nossa casa. Hoje ela é, assim, ela ainda, eu sei, que ela já me falou, que ela ainda espera ter netos. Que ela super quer ser vó e tal. Mas eu também já falei para ela. Mas isso não impede, nada impede. Né? Nada impede. Foi exatamente o que eu falei. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se isso é o seu problema, é muito mais fácil resolver. Exatamente. É verdade. E agora, vamos falar um pouquinho da novidade que vem por aí, que é o seu livro, o seu primeiro livro. Sim. E, então eu queria que você contasse um pouco o que você puder falar dele, lógico. Eu sempre escrevi, desde criança, eu tenho caderninhos de poesia. Eu não via a literatura como um trabalho, assim, eu via como um hobby, como uma diversão. Eu ainda não tinha aceitado que escrever era algo para mim. Eu fiz terapia por 10 anos, não em relação à minha orientação sexual, mas em relação à minha escolha profissional. Eu fui para terapia por isso, porque foi muito difícil para mim me aceitar como professor, porque é uma coisa que eu amo fazer, mas que a imagem, né, do professor, a imagem social do professor é aquela pessoa sofrida, que ganha mal, está sempre reclamando. E eu não sou assim, eu não queria ser assim. Eu fui para terapia porque era um problema para mim, assim, putz, eu quero seguir essa profissão, mas o que a sociedade diz que essa profissão não é o que eu sou. Nesse processo de terapia, eu fui descobrindo, assim, nossa, eu quero escrever. Comecei a fazer uma oficina de escrita com uma escritora publicada pela Companhia das Letras, que é a Carola Saavedra, uma oficina na Barco, que é um centro cultural muito bacana em São Paulo. Foi uma oficina, assim, boa, um pouco sofrida, mas muito bacana, porque foi dela que surgiu o primeiro parágrafo do livro, o primeiro sinal da história que eu queria escrever. O livro já está quase finalizado, e é a história de um menino chamado Frederico. Ele tem 6 anos, e ele muda do sítio para a cidade. Ele morava com os avós e um tio na cidade, no sítio, e ele se muda para a cidade para poder entrar na escola. Vai viver os conflitos de uma criança, né, que está vivendo na sua primeira experiência escolar, assim. Então ele vai se apaixonar, ele vai descobrir o amor, ele vai descobrir a amizade, ele vai sofrer bullying na escola, ele vai sentir com a ausência do pai, porque o pai não é presente, etc e tal. Em determinado momento da história, não tem problema contar isso, porque não é um spoiler, está na sinopse, o conflito, né, que vai, em determinado momento, guiar a trama, que é o desejo do Frederico em conhecer a apresentadora infantil mais famosa da época, mais famosa do momento, a apresentadora infantil que está na moda. A história se passa em 1989, então eu imagino que você saiba qual é a apresentadora Lógico, infantil. Eu e todo o Brasil. Pois é, exatamente. Todo o Brasil. Mas ele é um romance LGBT? Não. Na história, em alguns momentos, em alguns momentos ele diz que ele
ama o coleguinha dele, mas não fica claro se esse porque é uma criança, né? Então, não dá para... Mas eu digo, ele se passa somente na infância ou Só na ele tem infância. só na infância. Ah, tá. É durante Então, um ano. É durante um ano da vida dele. Isso, durante tá. todo o ano de 89. Tem a ver também com o que eu te falei a respeito da construção da orientação. Esse menino, ele vai mostrar interesse de fraternidade, de desejo fraterno, de amor fraterno por meninos e meninas. Ele é estimulado a gostar e namorar das meninas, porque nessa época era muito comum das pessoas falarem, né? Isso ainda, infelizmente, ainda é comum, mas em 89 ainda era muito mais comum das pessoas falarem, né? Por quem você está apaixonado? Quem é a sua namorada na escola? Então, isso acontecia. Então, há esse estímulo social, né, por ele querer namorar com meninas. Mas em algumas cenas ele fala que gosta de menino, que gosta do amiguinho e tal. Esse gostar não está claro nem para o narrador, nem para o próprio menino, se é um gostar sexual ou se é um gostar fraterno. Eu não quis definir isso, eu quis que houvesse uma confusão, que ele sofresse bullying com essa declaração, porque ainda é um problema, né, hoje, um menino falar que gosta de outro. Acho que ainda há muito preconceito em relação a você ser sincero. Eu acho que ainda há muito preconceito na demonstração de afeto. Então, muito. É muito mais aceitável uma demonstração de violência entre meninos do que a demonstração de afeto. Exatamente, né? é muito mais fácil. E não fácil. deveria ser, né? Não deveria ser. Já então, estar no momento, né? Quando o menino demonstra afeto por outro menino, ele sofre bullying ou coisas, às vezes, da pior. E quando eles brigam, coisas de menino. Uhum. Então, eu acho que ainda tem muito... Ainda estamos num caminho longo, digamos assim, para percorrer, né? Mas se você pudesse, assim, fazer um logline do seu livro, se eu te perguntasse em uma frase, do que fala o seu livro, como é que você vai apresentar isso? O meu livro fala sobre... É uma criança que descobre o mundo e a liberdade no final dos anos 80. É até um pouco a metáfora do Brasil, porque em 1989 a gente estava votando pela primeira vez, né, para presidente. A gente tinha acabado de sair da ditadura civil-militar e o Brasil estava começando, né, a democracia que a gente vive hoje. Tanto que a nossa democracia tem 30 e poucos anos, eu tenho 37, estamos muito próximos. Então, é um menino descobrindo o mundo, descobrindo os prazeres, as dificuldades, as alegrias, as tristezas de viver. É isso. Bonita. Gostei dessa última definição sua. Claro que isso de maneira bem poética, né? Não é um livro de história, não é literatura pura, mas como eu sou historiador, é claro que o livro está recheado de referências históricas, né? O maior exemplo é a Xuxa, né? Que o ídolo do Federico, né? O Federico quer porque quer conhecer a Xuxa. Ele chegou no programa da Xuxa, aí vamos ver o que vai acontecer. Não vai ser uma experiência das melhores, porque eu quero fazer ele sofrer um pouquinho. Mas é isso, eu descobri no processo. Foi na hora de escrever o projeto que eu falei, caraca, eu tô fazendo um revisionismo. O seu livro, ele é um livro infantil? Nossa, Lu, essa pergunta é difícil. Eu não estou escrevendo para crianças, mas ele é um livro que poderá ser lido por de pré-adolescente para frente, assim, a partir dos 12 anos, crianças muito maduras que já leem algum tipo de literatura, assim, sei lá, um Harry Potter, alguma coisa assim, com certeza vai poder ler esse livro, vai ser também para esse público. Eu não estou escrevendo para crianças, mas ele é um livro absolutamente compreensível e acessível, até porque as minhas duas principais preocupações do livro é que a leitura seja fluida, a leitura seja tranquila, o que seja uma leitura fácil no sentido de ser de fácil acesso. Eu não escrevo com palavras difíceis. A linguagem é uma linguagem mais simples, você está querendo dizer? Sim, a linguagem é simples. Porém, eu também a ideia não é menosprezar o leitor. As minhas duas principais preocupações é a fluidez e a verossimilhança. Eu estou muito preocupado com a verossimilhança o tempo todo, não deixando aresta. Quero ser lido,
Eu não quero ser o escritor assim, né, que a crítica ama e que ninguém lê. Eu quero que as pessoas leiam, comentem, me confundam com o personagem. E tem uma outra coisa que é o autoconhecimento, assim. Eu escrevo muito para me conhecer, muito, muito, muito. Você está na sua escrita, né? Não tem como, né? Você escrever e não estar nela, né? Renato, muito obrigado pela sua participação, adorei a conversa. Conta pra gente quando é que seu livro fica pronto e como a gente vai poder encontrar. Lu, eu que agradeço muitíssimo, é sempre bom conversar com você, seja presencial ou virtualmente. Meu livro fica pronto no ano que vem, sem falta. Ele vai ser lançado por uma editora ou de modo independente, mas eu tenho uma editora engatilhada e acho que vai ser por ela. Ele vai ter lançamento em formato físico e em formato virtual. Quando eu lançar, eu vou te convidar, com certeza, para você me prestigiar. Se você não puder ir, eu te mando o link, eu te faço chegar até o livro, faço ele chegar até você. E eu quero muito, muito, muito que você leia a história, porque eu quero saber a sua opinião. Com certeza, Renato. E eu já estou louca para conhecer o seu Frederico. Bom, mais uma vez, obrigada por ter estado aqui comigo. Sucesso e sorte para você e para o seu livro. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!